Não saquem, não saquem, não saquem as cotas do seu PIS/PASEP antes de ver esse vídeo. Se você trabalhou entre 1971 a 1988, por que você não deve sacar as cotas do seu PIS antes de assistir esse vídeo até o final? Porque o seu extrato ele deve conter incorreções. E quais são elas? Índices aplicados em desacordo com a legislação, erros de operações básicas de matemática. Observe os dois extratos da Caixa Econômica Federal nos anos de 1986 e 1987, que aparentam ter normalidade. É isso mesmo, os extratos aparentam ter normalidade. Observe nesse extrato aqui da Caixa, ele contém o saldo do participante do PIS com um saldo em cruzeiros em 1/7 de 1985 no valor de 3.709.211 cruzeiros. Em fevereiro de 86 ocorreu a conversão para o cruzado. Então este valor de 3.709.211 cruzeiros, qual é a fórmula para se fazer a conversão? Simplesmente dividir por 1.000. Então se encontra 3.709,21. Posteriormente, são aplicados ao saldo a respectiva correção monetária. E a Caixa aqui aponta a valorização de 121,357 sobre este saldo aqui, que o resultado é 4.501,38. Posteriormente, dando sequência à movimentação do extrato, é bom lembrar que todo esse extrato aqui de 1986, ele está correto. Mas quando chega em 1986, aqui no saldo final, ele apresenta o saldo de 9.848,21, que, multiplicado por 1.270, a Caixa mostra que o valor da remuneração, ou seja, da correção monetária, é 109,63. E aí é onde está o erro. Por quê? Porque se você pegar a sua calculadora e pegar 9.848,21 vezes 1.270, o resultado é 125,07 e não 109. Então por que isso aconteceu? Porque a Caixa informou que aplicou o percentual de 1.270, mas na verdade o percentual que ela aplicou foi 1,11319%. Então está aqui o exemplo, 9.848,21 vezes 1,11319 é igual a 109,63. Então este percentual aqui foi o que a Caixa aplicou e não 1,270. Então aí já demonstramos a primeira falha do porquê tem que ser feita uma análise antes de você fazer o saque. Você pode até fazer o saque, mas você tem que solicitar o seu extrato, tá certo? Preste bem atenção. Bom, nas últimas semanas e nos últimos meses, vocês devem ter visto ou assistido vídeos como este, com destaques como: grana liberada para quem trabalhou nesse período. Saiu no Jornal Nacional, é só sacar, muita grana liberada. Caixa saiu comunicado oficial para quem trabalhou de 71 a 88. A ação que pode render uma fortuna será julgada. FGTS, a ação que pode render uma fortuna será julgada pelo STF. Justiça libera 11 bilhões em precatórios. Veja se você será contemplado. Destaque: é só sacar, muita grana liberada. Grana liberada para quem trabalhou neste período. E Justiça libera 11 bilhões em precatórios. Então, quais são as afirmativas verdadeiras e que estão nessas imagens? Justiça libera 11 bilhões em precatórios. E a ação que pode render uma fortuna será julgada pelo STF. Só com essas imagens e essas afirmativas aqui, você pode observar e chegar a uma conclusão que não tem uma outra forma de você sacar valores altíssimos, né?
como muita grana liberada, que consta dessas imagens aqui, ó, saiu no Jornal Nacional, é só sacar, muita grana liberada. Então isso não existe. O que existe é o seguinte: você tem que buscar os seus direitos, reclamar aquilo que é seu. Por quê? Você só vai conseguir resultados positivos, a tão famosa grana liberada aí, valores expressivos, se forem acionados através da justiça. Está aqui. A ação que pode render uma fortuna será julgada. A ação que pode render uma fortuna será julgada. Justiça libera 11 bilhões em precatórios. Veja se você será contemplado. Por que a justiça está liberando 11 bilhões em precatórios? Por que a ação pode render uma fortuna será julgada? Porque só tem esse meio. Não existe liberação por qualquer órgão oficial, quer seja uma instituição financeira como o Banco do Brasil, que chega e vai reconhecer: olha, o seu extrato está errado, nós corrigimos, nós erramos. A mesma coisa com a Caixa. Agora há um assunto aí que se fala nos jornais, nos vídeos, que a Caixa criou um aplicativo para que sejam identificados valores. Mesmo que se você tiver sacado, diz que você tem valor disponível. Tem valor disponível por quê? Então houve correção. Então, prestem muita atenção. O Diário Oficial da União, em sua página 1/3, ele mostra a medida provisória número 946, de 7 de abril de 2020. Destacamos, para que você saiba, o artigo 5º, onde diz assim: olha, os recursos remanescentes nas contas de que trata o caput do artigo 3º serão tidos como abandonados a partir de 1º de junho de 2025, nos termos do disposto do inciso 3 do caput do artigo 1275 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Parágrafo 1º. Os recursos dos depósitos abandonados nos termos do disposto no caput passarão à propriedade da União. Então, observe que até 1º de junho de 2025, você tem que tomar uma providência e solicitar o seu extrato para que você possa ajuizar a sua ação. Considerando praticamente que só faltam 3 anos e 3 meses para que os recursos passem à propriedade da União, como que eu devo proceder? Primeiro, você deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o seu extrato de participante do PIS. Procurar uma agência do Banco do Brasil e solicitar o seu extrato de participante do PIS. Quem trabalhou na iniciativa privada e governo deverá estar de posse de ambos os extratos. E procurar um profissional de sua confiança para analisar os extratos. Posteriormente, um advogado, também de sua confiança, para ajuizamento de uma ação. Quais são os extratos? Esse é o extrato da Caixa Econômica impresso. Então, esse extrato aqui é o que você vai solicitar à Caixa, e eles vão lhe dar um protocolo, que você solicitou o extrato, e você pede um extrato idêntico a esse aqui. Aqui eles constam percentuais, mas nem todos esses percentuais aqui de correção monetária, eles apresentam exatidão, não estão corretos. Então, procedam como nós estamos orientando, solicite o extrato, esse é o extrato que a Caixa vai lhe fornecer. Já quanto ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele apresenta 2 extratos, um extrato impresso e um extrato através de microfilmagem. O Banco do Brasil vai lhe entregar esses 2 e vai lhe entregar também o protocolo de solicitação. Essa movimentação aqui do Banco do Brasil, ele começa aqui em 1/7/1999. Um outro detalhe importante para que você possa observar é que nesse extrato aqui do Banco do Brasil, tanto o impresso quanto a microfilmagem, eles não trazem qualquer índice. Então, não existe a indicação de qualquer índice, de qualquer percentual de correções aplicadas pelo Banco do Brasil, quer seja no extrato impresso, como também na microfilmagem.
Então, como é que o servidor ele pode constatar a veracidade das informações prestadas no extrato, tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa Econômica Federal? Não tem como. Então, observe os extratos do Banco do Brasil abaixo, onde nós estamos aqui demonstrando dois extratos. E esses dois extratos aqui, eles correspondem a extratos de dois magistrados. Esse extrato dos magistrados é idêntico ao extrato aqui da cima, que é de uma servidora também do Estado aposentada. Então, por que os dois magistrados entraram com a ação contra o Banco do Brasil para solicitar a revisão dos seus extratos? Por quê? Será que os índices estavam corretos? Os índices, os percentuais aplicados tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil são os mesmos. Não existe diferença. Então, alguma coisa está errada. Observe aqui o saldo desse primeiro magistrado em 3/7/2017, onde ele tinha 929,11. E ele sacou em 19/1/2018, em razão daquela medida provisória assinada pelo presidente da República no governo Temer, ele sacou os 929,11. E enquanto o outro sacou em 22/7/2017 2.151. Veja bem, ele sacou 2.151 em 22/7/2017. Isso pelo motivo idade. O primeiro magistrado entrou com a ação na Justiça, no Tribunal de Justiça da Paraíba, e o resultado foi o seguinte. Vejam a decisão do tribunal, inclusive houve recurso, né, em duas instâncias, e ele foi também para o STJ, e lá se confirmou a decisão do tribunal aqui de João Pessoa, o Tribunal de João Pessoa, de Justiça da Paraíba. Então ele diz o seguinte, um resumo aqui da decisão. Neste norte, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório, sequer impugnando especificamente a má prestação de serviço. Então você observa que aqui foi uma má prestação de serviço. Está caracterizada a má prestação de serviço. A má prestação de serviço, deixando de acostar memória de cálculos. Então não existe memória de cálculos. Por quê? Porque eles têm a ausência de percentuais e extrato da conta vinculada desde seu nascedor, descumprindo o disposto no artigo 341 do CPC. Urge, pois, estabelecer o pagamento dos valores referentes à quantia efetivamente destinada à parte autora, já deduzido o importe de 929,11, liberado ao autor em 19/1/2018, nos termos do cálculo elaborado por perito particular e anexado pela parte autora. Pelo exposto, atento aos princípios de direito aplicáveis à espécie e com escopo no artigo 487, primeiro do CPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento ao autor de indenização a título de danos morais no valor de R$ 128.005,78, acrescido dos juros moratórios legais de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, que no presente caso foi na data em que o autor recebeu o valor menor, tudo na forma da súmula 43 do STJ. Condena o banco promovido ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixam em 10%, sobre o valor da condenação com base no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Após o trânsito julgado, intime-se a parte autora promovente para, no prazo de 15 dias, requerer o cumprimento da sentença no termo do artigo 523 do CPC. João Pessoa, 4 de novembro de 2019. Decisão da Magnóglides Ribeiro Cardoso, juíza de direito. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção. Qual o valor que o magistrado sacou e tinha disponível? R$ 929,11. Qual o valor da condenação? R$ 128.005,78. Então, você veja a diferença dos direitos
que tem cada pessoa se não forem buscar aquilo na justiça. Então não existe saldo de aplicativo que traga os valores realmente devidos aos participantes ou cotistas, tanto do PIS quanto do PASEP. Já o saldo do juiz, que era 2.151,11, vamos ver a decisão aqui de forma sintética. Aduz ainda que após 30 anos de serviço prestado na administração pública, o servidor ora requerente se preparou para levantar os depósitos de valores da sua conta PASEP, junto ao banco demandado, porém só recebeu 2.151,11. 2.151,11, valor que considera irregular e desfalcado, apontando que houve duas hipóteses para tal fato. Ou o banco não preservou os valores recebidos antes da Constituição, ou os valores podem ter sido subtraídos e não repassados para a conta individual após a mudança da destinação do PASEP. Isso posto, julgo procedentes os pedidos para, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, primeiro do CPC, condenar o Banco do Brasil ao pagamento ao autor de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 183.494,95. Então está aqui. Recebeu 2.151, quer dizer, era para ele acreditar que os valores que estavam ali naqueles extratos que nós apresentamos estavam corretos. Mas de 2.151, o banco foi condenado a pagar 183.000. Então, qual é a forma de se receber realmente bolada? Através da justiça. Por quê? Você acha que a justiça ia errar para os juízes? Ia errar para os juízes? Não, nem para os juízes, nem tampouco para uma pessoa comum, normal. Então observem aqui, eu quero encerrar esse vídeo e não deixe de dar um like, compartilhar, porque os próximos vídeos nós vamos mostrar os alvarás expedidos tanto na Justiça Federal quanto nos tribunais de justiça. Então aqui o título 2 dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, e seu capítulo 1 diz: dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a sua inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu agradeço a todos vocês que que assistiram nosso vídeo até o final. Tenham um excelente final de semana. Nos próximos vídeos, você terá a oportunidade de ver alvarás expedidos pela Justiça, cálculos que a Caixa e o Banco do Brasil não apresentam nos autos dos processos que figuram como réus, e os anos de divergências, nos percentuais aplicados por eles. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, divulguem, compartilhem com outros aposentados, deem um like e ativem o sininho.